Olá pessoal, quero falar com vocês hoje sobre uma técnica de mostrar e não dizer, né, que é uma técnica inclusive que tem um livro chamado A Arte, Sucesso de Escrever, que é um livro muito legal que eu andei lendo, né, não só sobre a jornada do herói que ele fala também, mas com técnicas de narração, de criação de personagens e tal. E eu queria trazer essa sessão diferente aqui para o nosso canal, né, mostrando não só os prompts para você gerarem suas histórias, né, mas eu queria abrir essa nova parte da gente bater um papo sobre como que vocês conduzem a criação de personagens, como que vocês criam, conduzem as narrativas, se vocês utilizam alguma técnica ou sai escrevendo no improviso mesmo, né? Já tem uma série de outros vídeos também falando sobre o Bot Master e como que ele pode ser utilizado, mas hoje eu queria falar algo diferente, queria uma pegada mais tranquila, né? Para mostrar a criação de personagem, conceito, e um dos conceitos que eu gosto muito, que é o tal do sandbox. Não sei se já ouviram falar. Você começa escrevendo uma história e uma cena puxa a outra, que puxa a seguinte, e quando você vê, você criou personagens consistentes, né, amarrados, né, num roteiro muito legal, que dá até para usar nas histórias de RPG. Eu vou estar mostrando aqui um videoclipe que eu fiz de anime, né, utilizando o Gemini, o ChatGPT, o Suno, que gerou a letra da música para mim, né, mas com base na letra da música que o ChatGPT gerou, eu pedi para o Gemini analisar um escopo de personagens, e ele gerou esses dois personagens, né? E uma cena foi puxando a outra, com base na letra da música, e eu consegui escrever a história em 3 atos, né? Da jornada da heroína, que no caso seria a personagem principal, né? Que é a Maya, e esse aqui seria o par romântico dela, o Hiroshi, mas eu não queria simplesmente que ficasse um anime colegial qualquer. Queria que tivesse uma jornada de superação dela com ela mesma, conhecendo os próprios problemas dela, os defeitos dela, o objetivo que ela quer, né? O mundo comum da Maya, que é o primeiro ato da jornada do herói, né? Depois vem o chamado para aventura, que no caso aqui seria ela indo para a escola, né? Não tem encontro com o mentor no caso aqui, que seria o terceiro passo, mas tem a travessia do mundo comum, quando o Hiroshi entra em cena, né? E ele é apresentado no dia a dia dele como sendo um jogador de futebol famoso, rodeado de meninas, e ela, por ser muito tímida, não consegue se aproximar dele. Mas ela quer ver o sorriso dele, que é o foco dessa história aqui, né? E existe um elemento de ligação, né, que conecta os dois personagens, né? E depois a gente vai para o terceiro ato, que é onde tem uma reviravolta interessante aí do personagem do Hiroshi em relação à Maya. Então eu queria mostrar o videoclipe, né, e depois eu venho mostrando como que eu usei os comandos e alguns comandos no Gemini também, o fluxo da história. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que eu fiz, né, por onde que eu comecei, né, que foi meus primeiros comandos com o Gemini aqui, com o ChatGPT na verdade. Eu usei os primeiros comandos aqui com o ChatGPT e eu peguei uma inspiração num anime que eu já conhecia chamado Marmalade Boy, né? Aqui os comandos que eu utilizei é o seguinte: eu quero uma melodia para Suno, mas primeiro eu peguei com uma japinha fofa cantando aqui, deixa eu pegar aqui. Uma japinha fofa cantando com lullaby, pianos e tal, focado em coração. Ele criou aqui um prompt em português, pedi para ele passar para o inglês, porque o Suno não funciona em português por algum motivo. Funciona, mas o inglês é mais garantido, né? Depois uma versão de anime, ele gerou a letra para mim, só que ainda não era a letra que eu queria que ele gerasse. Então eu pensei assim, bom, o anime ainda não tá ficando do jeito que eu quero, não tava conseguindo pegar os personagens, então eu peguei do Marmalade Boy, né, a música chamada Quero Ver o Seu Sorriso, que é o Egai ni Aitai, né, o tema do clipe daquele anime antigo. Só que como a letra da música já existe, era para usar como inspiração, ou seja, escrever uma música baseada na letra da música original, né? Então, quando eu passei a letra da música original, ele criou, né, sem copiar isso por literal, ele criou uma letra, né? E depois eu pedi para ele passar essa letra para português, para traduzir, né? A luz da manhã entra pela fresta da cortina, colore o quarto. Então aqui está apresentando o mundo da Maya, né? A primeira parte dela, arrumando a franja, por algum motivo nada dá certo e tal, né? E aí, depois disso, eu fui para o Gemini. E aqui no Gemini eu passei para ele a letra da música, né, toda copiada direto do ChatGPT para cá, né, e passei em português a letra, no caso, né.
E falei assim, vamos fazer um plano para uma animação baseada na letra que eu criei. Não fui eu que criei, foi o outro ChatGPT, enfim, né? Primeiro temos que criar o concept art dos dois personagens, a garota e o garoto, né? Então, o próprio Gemini sugeriu, né, que do concept art a Mayo Hiroshi, baseado na letra, né, ela tímida, no espelho, quando arruma franja, o momento que ela come torrada com geleia, e a determinação de correr na primavera. Depois fez do Hiroshi, e ele montou em forma de concept art, né, em forma da arte, né, do que seria o personagem e tal, né, a paleta de cores, enfim. E eu gostei muito dessa ideia que ele gerou. Eu falei assim, não, vamos montar um roteiro de cena, né, como que seria a parte. Né? Então ele botou o primeiro verso, ela na frente da cortina, a câmera afastando suavemente, alguns tempos de fading aqui. Depois ela na frente do espelho, sussurrando baixinho o nome dele, ficando corado. Então ele foi dando uma sugestão de história. Né? Repara que a música diz uma coisa e a história apresenta outra. Apresenta uma garota tímida, correndo atrás do garoto que ela deseja. Mas em todo esse momento a letra está alinhada com a progressão dele, né? A progressão dela, no caso. Que ela está querendo ver o sorriso dele. Né? Os grandes testes e desafios que ela tem é justamente isso, superar a si mesma, né? E voltar transformada quando ele entrega o espelhinho para ela. Né? E esse espelhinho acabou se tornando uma parte âncora, mas eu não tinha planejado que ia se tornar. Mas ele acabou se tornando um elemento de ligação das histórias. Né? Isso que eu acho legal da técnica de sandbox. Né? Você não planeja as coisas, você vai jogando a história à medida que ela cria, à medida que ela aparece. Isso aqui foi como se fosse uma partida de RPG, só que focado no romance. Aqui no caso aqui o objetivo eu quero mesmo apresentar a técnica de mostrar e não dizer, né? Como que eu usei, como que vocês podem usar isso também nos jogos de vocês, quando estiverem narrando. Às vezes tem um personagem que ele não é tanto relevante na história, então você diz só o nome dele, algum atributo, né? Um personagem que ele, né, teve um passado problemático, você não precisa entrar em detalhes dele, mas à medida que a história vai avançando, às vezes você fala assim que o personagem encontrou, né, uma caixa com um anel. Nem você sabe o que aquele anel faz, entendeu? Mas depois que a história avançar mais um pouco, de repente tem alguma cena que pede, né, alguma explicação para aquele anel e você vai e encaixa. Então você tem aquela sensação de que você está narrando e jogando ao mesmo tempo. Né? Isso é que é o mais legal. E depois que ele montou, aqui ele até passou um prompt, mas esse prompt não deu muito certo. E aí eu fiquei, né, trocando o concept art. Aqui eu fiz a capa por Suno, como que ia ficar, e as cenas iniciais que ele começou a montar, né? Criando as cenas estáticas 16/9, sempre 16/9, né, para caber no vídeo lateral, né? A cena, colorindo o quarto. Depois aqui com frames não deu muito certo, eu até tentei colocar algum tipo de história diferente, mas eu comecei muito além do que precisava explicar. Ela tinha que ser desastrada, mas nem tanto. Então eu voltei, e ele voltou pro concept art, né, para o storyboard, no caso, elementos de storyboard aqui. Ficou indo na casa dela, olhando para o espelho, né, e ele foi trazendo depois todas essas imagens que ele gerou aqui, né, no caso passando a sensação dela escondida aqui atrás, todas essas imagens que ele gerou, depois eu limpei, porque ficou muita coisa, né, ficou muito elemento de storyboard aqui. Então depois eu pedi para ele tirar os elementos de storyboard, que estava tendo muita competição, né, para atrair os olhos, né? Você começa a ler aqui, começa a ler aqui, ler aqui, ler aqui, aqui em cima tem texto aqui embaixo, então tá ficando muito complicado. Aí eu passei o comando simples para ele retirar os elementos de storyboard, e ele foi limpando imagem por imagem, né? Até que gerou as imagens do clipe, né? Algumas dessas imagens eu transformei em clipe animado para dar um pouco de impacto, né? Tipo, do que ela estava querendo, correndo até ele, né? E aí ela gera o vídeo, mas eu não aproveitei todo o vídeo, né? Aproveitei só uma parte dele, porque o vídeo Gemini ainda é muito estranho para gerar vídeo ainda. Então, essa parte aqui eu cortei, né? Depois aqui eles caminhando, eu resolvi colocar ele de frente com uma legenda muito estranha. E por fim a parte deles indo embora, né? Que é o final do clipe.
E aí depois eu parti para o CapCut para fazer a montagem do vídeo. E aqui no CapCut, o que eu fiz aqui? No caso eu fiz, né, coloquei todas as imagens, né, que foram geradas no Suno. Todas as imagens que foram geradas no Gemini, coloquei elas em sequência em relação à história, né, e adicionei efeitos de animação, que já estão incluídos aqui também, né? Tem essa parte de animação aqui, né? Aí eu usei a animação combo, e para cada batida de música eu colocava uma animação diferente, no caso que foi o pan left, tá vendo? Aí que pegou essa imagem aqui, e sempre na batida da música, tá vendo? E aí corta para o próximo bloco. Agora tem uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui, a ordem da narração que eu utilizei. O vídeo ele é dividido em 3 atos e 3 refrões. Cada refrão passa de um ato para o outro. Na primeira parte da história, a gente mostra os personagens são apresentados, né? E aqui é a primeira fase da jornada do herói, que é o mundo comum, né? Onde a gente mostra a rotina dela, né? Que ela é bem tímida e ela se expressa de uma maneira muito legal. Tímida, e por algum motivo tudo estava dando errado porque ela queria ver o garoto, estava desconcentrada, né? E aqui mostrando acho que na parte a travessia, né, para o mundo novo, quando ela vai para a escola e vê que ele já é popular em relação às meninas, mas ela fantasia estar com ele, mas não consegue chegar perto dele, né? E tudo aqui dentro do pensamento dela, correndo até ele, né, e admirando a distância. Isso é importante, é o seguinte: a jornada da Maya, ela é uma jornada de superação dela mesma. Depois inicia o segundo ato e, com base na letra, eu resolvi pensar no seguinte: percebi que o Gemini estava falando muito em relação ao espelhinho, que ela tem um espelhinho, tá sempre com ele, ó, o tempo todo, tá vendo? Esse espelho aqui. E esse espelho, ele é um propzinho, um item de cena. A princípio ele era só um item de cena mesmo, mas na segunda parte do clipe, ela inicia comendo a torrada e perdeu o espelhinho. Eu não mostro onde que ele perdeu no início, eu deixo pra mostrar no final, como se fosse aqueles recaps, né? Tipo, uma cena que começa de trás pra frente, no final. Então, aqui é como se fosse o final do ato 2, só que mostrado no início, que ela perdeu o cãozinho fofinho ali, dando alívio cômico, né? E o dia a dia dela, que é onde ela só encontra conforto vendo ele. E aqui, nessa parte aqui, ó, é que mostra como foi que ela perdeu o espelhinho, né? Inclusive até um sinal vermelho indicando que, né, ela não estava no ritmo certo, né? Então ela sai de cena, perde o espelho cai bem aqui, e o Hiroshi vem, encontra o espelho e o sinal fica verde, né, indicando o fim do segundo ato. Mas essa sequência de 4 blocos aqui de animação, ela poderia muito bem estar aqui no começo, bem aqui, né, porque foi aqui que ele terminou, e aqui ela chegou em casa e o espelho sumiu, como se tivesse uma ordem invertida aqui, né? Depois vem o refrão, né? No refrão do segundo ato ela ainda corre atrás dele, fantasia estando com ele, né, no caso. E eu repito um último elemento do bloco aqui, que são essas 2 partes aqui na escola, mas ela já sintonizando com ele, assim, digamos, tendo coragem. Quando inicia o terceiro ato, uma parte cômica, né, ela séria e desesperada pelo espelhinho por dentro. E o Hiroshi chega, eu queria que ele chegasse subindo pela escada, né, mas ele chegou descendo. Enfim, entrega o espelho para ela e ela comemora por dentro, mas fica tímida. Como ela é tímida, fica do lado de fora, né? E aí vem o mundo transformado, que é a última parte da jornada do herói, onde ela já está com ele pro desespero das meninas ali, pra inveja delas. E agora uma inversão, né? Quando ela corria atrás dele, agora ele corre atrás dela, brincando, bem de leveza. Aqui a gente tem, além de ter o espelho que ela carrega, também tem a bola, que faz parte do mundo do Hiroshi, né? Ou seja, houve um retorno transformado, né? E a história termina com uma interrogação, né? Tipo, como será que terminou a história de romance dos dois? Essas 2 técnicas que eu trouxe, né, a técnica do sandbox, que você vai escrevendo, né, e uma cena puxa a outra, né, literalmente na hora de narrar, eu acho isso muito mais divertido, narrar desse jeito. Como é que vocês narram RPG,
né? Se vocês utilizam essa técnica como parâmetro para narrar, para criar as próprias cenas de vocês, inclusive, quando estiverem jogando com Bot Mastery, né? Se vocês começarem a escrever as cenas, se vocês utilizam a técnica de mostrar e não dizer, né? Com a técnica muito legal, esse formato de vídeo, se essa nova seção do canal que eu trouxe aqui, se seria interessante, né? Saber mais, não apenas de prompts, né? Mas também de técnica de narração, né? E de como criar personagens também, né? E eu queria saber se vocês têm interesse também que eu traga mais vídeos dessa sessão, né? De criar personagens, de falar de técnica de narração, né? Pra gente melhorar as nossas histórias, como a gente joga com os bots. É mais isso mesmo, né? Deixem aí nos comentários as técnicas que vocês utilizam, né? Se vocês gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, deixem o seu like, o like ajuda bastante aqui no canal. E até a próxima, pessoal.